Fala galera, beleza? Estamos aqui para nossa nova aula de robótica, né? E vamos dar prosseguimento a esse assunto de eletrônica, né? Que nós estamos conversando. Afinal de contas, a gente precisa de algo para poder controlar os nossos robôs, né? E para que a gente possa controlar nossos robôs, a gente precisa então da eletrônica para fazer isso. Obviamente, a gente não vai começar já a fazer projetos ultra, mega, hiper avançados, né? Vamos começar bem devagarzinho. Nas duas últimas aulas eu dei para vocês algumas noções a respeito de componentes eletrônicos, né? E de outras coisas mais. Começamos então a navegar um pouquinho aí por esse mundo da eletrônica. E hoje eu vou estar mostrando para vocês mais algumas coisinhas. Então eu vou estar mostrando para vocês aí, quem quiser se aventurar nesse mundo, né? Um kitzinho básico, né? O que é necessário para que vocês comecem a fazer alguns projetos de eletrônica. Aqueles que tiverem interesse ainda assim, não tiverem a possibilidade de comprar esses itens desse kit básico, vou estar mostrando para vocês aí nas próximas aulas, né? Como a gente pode utilizar ferramentas online mesmo para a gente poder estar desenvolvendo algo, ok? E basicamente é isso. Bom, estou com essas duas caixas aqui, ó, cheias de componentes, né? E aqui também, essa aqui é a do Arduino, né? A do Arduino vai levar um tempinho a mais para a gente poder começar a trabalhar com ele, né? Mas vou mostrar para vocês algumas coisas que são importantes, né? No momento em que a gente começa a brincar com a eletrônica um pouquinho. Então, deixa eu só afastar o meu teclado aqui, para poder começar a mostrar para vocês, então, as surpresinhas aqui que tem dentro dessa caixa. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui pela ordem que eu for tirando dela mesmo. Então, algo muito importante, ferro de solda. Então, com ferro de solda vai ser onde a gente vai fazer a soldagem, né, dos nossos componentes eletrônicos. No momento em que a gente já tiver testado o nosso circuito, tiver garantido que ele funciona, tiver garantido que ele está funcionando, né, que ele vai funcionar realmente, então a gente utiliza um ferro de solda para poder estar fazendo a soldagem desses componentes. Vamos ver aqui o que mais. Sugador de solda, né? Então o sugador de solda é esse aparelhinho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, como é que ele funciona? A gente tem ele é como se fosse uma seringa, né? Ele é uma seringa, e aí quando a gente derrete a solda, ele suga essa solda. Ele pode servir para a gente poder retirar componentes de uma placa, como também para a gente poder estar, se a gente fez uma solda errada, alguma coisa assim, a gente também está removendo a solda. Mas ele é bem interessante para quando a gente pega, por exemplo, uma placa dessas aí soltas, né, a gente quer retirar algum componente dela, então a gente utiliza o sugador. Basicamente ele tem esse êmbolo aqui, né? Na verdade ele tem essa coisa aqui que eu não sei qual que é o nome, né? Mas a gente aperta e aí aqui dentro do êmbolo dele se cria um vácuo. Então a gente encosta isso aqui na placa, deixa eu exemplificar aqui para vocês. Então a gente tem a placa, né? A gente está aquecendo então o componente com o ferro de solda e aí a gente vem então com o sugador, né? E aí no momento que a solda está quente, que ela está derretida, a gente aperta aqui e ele suga essa solda. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele cria um vácuo. Então, se eu colocar aqui no meu dedo, ó, ele suga. E depois a gente faz a limpeza aqui dentro dele, dos restos de solda que entrarem para cá para dentro. Eles entram, vão secar, e aí depois a gente consegue retirar e continuar utilizando. Isso aqui é um componente bem útil, né? Então, a gente pode, se a gente comprar um bom, né? Um sugador bom, ele vai durar bastante tempo. Ele tem essa ponta aqui de silicone, né, uma ponta de silicone, e ela vai impedir que ele queime, né, ela vai permitir, essa ponta de silicone vai permitir que ele forme o vácuo para poder sugar, ok? Vamos ver o que mais aqui. Então, olha só, protoboard, né, o que é o protoboard aqui? O protoboard, ele é uma placa onde a gente consegue fazer protótipos, né, de eletrônica utilizando ele. Então a gente tem aqui essas trilhas aqui passando aqui, a gente tem essas laterais aqui, né, essas aqui, vou mostrar assim, essas aqui, e a gente tem essas que passam de um lado para o outro aqui. Depois eu vou estar explicando para vocês direitinho como é que é o funcionamento de um protoboard, né, mas uma plaquinha dessa de protoboard ela é bem importante, porque a gente
a gente desenvolve os projetos utilizando uma placa de protoboard, e aí no momento em que a gente tiver a certeza que isso está funcionando corretamente, aí vai ser o momento onde a gente vai colocar esse circuito, né, em uma placa, ou vai fazer a soldagem dos componentes direto. Então, o protoboard ele é bem interessante de se ter, né? E daqui a pouquinho eu vou estar explicando para vocês melhor. Né? Vou explicar, aliás, vou fazer o seguinte: vou explicar agora, já que temos o poder da edição, né? Como funciona o protoboard para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês mais de pertinho aqui como é que funciona o protoboard, então. O protoboard é essa plaquinha aqui, né, que eu já mostrei para vocês. E ela é uma matriz de contatos, né? Então a gente tem vários contatos aqui, onde a gente faz a ligação deles, né? E a gente consegue então fazer a ligação dos circuitos, né? De forma que a gente não precisa ficar amarrando um componente no outro, tendo que soldar imediatamente. Então olha só, aqui a gente tem esses pontinhos, todos esses pontinhos aqui, eles são contatos, né? Onde a gente coloca um componente. Então, eu posso pegar, por exemplo, um LED aqui e colocar ele aqui. Então, deixa eu demonstrar isso para vocês. Vou pegar um LED aqui, e aí, olha só. Aqui a gente tem o LED, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Aqui, então, olha só. Então, eu posso pegar esse LED e colocar ele aqui nesse contato. Vocês estão vendo? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui. Ele entra aqui. Aqui, se eu estivesse fazendo dessa forma, eu faria errado. Né? Então a gente teria que conectar o LED assim. Depois eu vou estar explicando para vocês com mais detalhes, né, como é que a gente faz então para poder fazer a ligação. Mas o que acontece? Deixa eu mostrar aqui com a lapiseira. Essa matriz de contatos, ela funciona aqui nesse sentido vertical, então, né? Não tem muito sentido vertical e horizontal, mas aqui vamos adotar então aqui, né, como sentido vertical. Então aqui do F até o I, né, a gente tem um contato só aqui. Então se eu ligar algo aqui, os elétrons que passarem vão passar por toda essa matriz aqui. Essa aqui já é uma separada, essa é outra, essa é outra, essa é outra. E aqui nessa aqui, a gente tem passando por toda essa linha aqui. Olha só, por toda essa linha aqui a gente tem então uma matriz aqui, e a gente tem uma outra aqui também passando por toda essa linha. Então olha só, então aqui nos cantos ela passa de forma horizontal, né? Então igual eu expliquei para vocês, ok? E aí ela vai de ponta a ponta aqui no nosso protoboard, então vai de ponta a ponta, e aqui ela vai nesses 5 furinhos aqui. E aqui da mesma forma, né? Essa trilha aqui, ela não passa para esse outro lado, ela fica desse lado aqui. Então a gente tem várias trilhas aqui. Depois eu posso ver se eu mostro para vocês como é que é uma placa de protoboard aberta, né? Mas basicamente o que a gente vai ter aqui embaixo é um contato de metal indo de ponta a ponta aqui, e aqui desse lado e desse lado aqui, né? Ela vai de uma ponta até a outra. Então olha só, então dessa forma aqui que a gente conecta. Na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês como ligar um circuito, por exemplo, para poder acender um LED, e aí vocês vão ver que é bem simplesinho, não tem tanto mistério. Professor, e por que nesse canto aqui a gente tem a trilha nesse sentido e aqui no meio a gente tem nesse sentido aqui? Porque aqui a gente pode colocar a fonte de energia, né? Aqui a gente pode colocar os dois polos, então, da bateria que estiver fornecendo energia. A gente fazendo dessa forma, então, se a gente tiver que fazer várias ligações, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um LED, um vermelho, um amarelo e um verde, como num semáforo, a gente pode aproveitar essa energia daqui, ao invés de ficar utilizando esses contatos menores aqui, né? E acabar que o nosso circuito ele fica muito poluído. Então, por essa razão, a gente pode colocar duas fontes aqui de energia, né? Tanto desse lado aqui, como desse lado aqui também. E aqui a gente concentra, então, né, os nossos circuitos. Beleza? Então, olha só, essa aqui é a nossa protoboard. Ok? Voltando aqui, vamos ver o que mais que a gente tem. Tem um alicate simples, é um alicate para a gente poder fazer muitas vezes a dobra, né, da perninha ali do componente, para poder encaixar ele certinho na placa de protoboard. Esse alicate aqui, um alicatezinho simples, né, pequeno, não tem tanto mistério, mas para eletrônica. Fio, né, o fio de solda. Então essa aqui é uma solda de estanho, né, o estanho ele é um metal
essa liga, né, que na verdade que é feita aqui, olha só, ele é o estanho e chumbo, né, é uma liga de estanho e chumbo. O diâmetro desse fio aqui, ele é de 1 milímetro, ok? Vamos ver aqui o que mais que tem. Deixa eu ver que eu tenho 25 gramas aqui, né, e aí tem bastante fio aqui para eu poder estar utilizando. Então, o fio de estanho ele serve para a gente poder fazer a soldagem dos nossos componentes, né? Então, a gente, utilizando o ferro de solda, né, e o fio de estanho, a gente consegue, então, fazer a soldagem dos nossos componentes. Vamos ver o que mais. Então, aqui eu tenho um multímetro digital. É um multímetro digital bem simples aí, que deve custar na faixa de uns 30 ou 40 reais por aí no mercado. Ele serve para a gente poder fazer as medições. Então, olha só aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar ele aqui de frente para a webcam. Então, olha só aqui, a gente consegue fazer tanto as medições, por exemplo, na nossa rede de casa, né, que é uma corrente alternada, e como também a gente consegue fazer em corrente contínua. Aqui ele tem também, né, deixa eu ver, não, é do outro lado. A câmera inverte. Então, olha só, a gente tem o ohmímetro dele aqui, onde a gente consegue medir a resistividade, né, de alguns resistores. Aqui a gente tem a parte aqui de tensão, né, de medição de corrente. E aqui em cima, né, a gente tem então esses vezinhos aqui, a gente tem a medição de tensão elétrica. Né? Aqui a gente tem essas duas entradas, depois eu vou estar explicando elas aqui para você, mas mais comumente a gente vai estar utilizando essas duas entradas aqui, entrada com e essa entrada aqui do lado. Essa aqui é para correntes mais altas, essa aqui onde eu estou colocando o dedo. Então, esse aqui é um multímetro digital, ele é bem interessante porque ele permite que a gente veja nesse visor dele aqui, né, os resultados. Aí ele não necessita assim de tantos ajustes, né? A gente pode falar que comparado com o multímetro analógico, ele é um pouco mais preciso. E aí ele até, na verdade, os dois têm uma precisão boa, mas o analógico a gente vai ter que olhar direitinho para o ponteiro dele, o ponteiro às vezes dele está oscilando um pouquinho, né? Então pode ser que a gente necessite, facilite mais a gente ter esse visor dele aqui, a gente olhar. Existem alguns multímetros digitais como esse aqui, que eles têm um capacímetro. O que é o capacímetro? O capacímetro ele é um componente, né, aqui dentro, mas a gente tem capacímetros mesmo, a gente tem dispositivos capacímetros que eles permitem que a gente carregue capacitores. Né? Capacitores, vocês devem lembrar da última aula que a gente conversou um pouquinho, os capacitores eles são formados por duas placas, né? E aí eles têm um meio ali, e aí os capacitores eles se carregam, né? Eles são como se fossem pilhas, eles se carregam e descarregam bem rapidamente. Né? E os capacitores, uma das utilidades deles é fazer a retificação da tensão, né? Então da tensão, da corrente de elétrons ali que vai estar passando ali. Então os capacitores eles ajudam a retificar o nosso circuito. Junto com o nosso multímetro, a gente tem pontas de prova também, né? Então a gente tem aqui a pontinha de prova preta e vermelha, e vai ser o que a gente vai colocar ali nas duas pontas ali do circuito, onde a gente estiver querendo medir a corrente, a tensão, a resistência desse circuito, né, a capacitância, muitas vezes, de um capacitor. Então, a gente vai utilizar, então, essas pontas de prova aqui. Okay? Então, foram apresentados aí para o nosso multímetro digital. E agora, eu vou mostrar para vocês um multímetro analógico. Né? Então, olha só. Então, esse aqui é o multímetro analógico, como vocês podem observar. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima, deixa eu só... Eu tenho um toque, gente, eu tenho que botar ele no desligado. Então, olha só, deixa eu afastar ele aqui um pouquinho. Então, olha só, então o que a gente tem aqui? A gente tem também aqui a corrente contínua, né? Aqui desse outro lado temos corrente alternada. Aqui a gente tem a parte de... aqui, né? A gente tem a parte, então, de medição da corrente elétrica, e aqui desse outro lado aqui, a gente tem a medição de resistência elétrica. Né? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui a gente tem esse botãozinho aqui que a gente consegue fazer. Ele é uma espécie de rodinha, né? Então, a gente consegue ajustar aqui esse ponteiro do nosso resistor. E aí, dependendo da medida da grandeza que a gente for utilizar, a gente vai mudar essa chave aqui, né, nesses sentidos aqui. Isso também funciona da mesma forma aqui no nosso
multímetro digital. Então, olha só, então dependendo do tamanho da grandeza que a gente estiver medindo, a gente vai alternando aqui essa chavinha para poder colocar ela na quantidade certa. Ok? O que mais que nós temos aqui? Então, tem uma placa, né, uma placa aqui para a gente poder colocar o nosso circuito nela, para a gente poder imprimir o nosso circuito nela, né, mas qual que é o momento interessante da gente estar fazendo isso, né, da gente estar imprimindo o nosso circuito na nossa placa? No momento que a gente tem a certeza, né, que com a ajuda do protoboard, a gente vai estar fazendo, então vai estar modelando aqui o circuito certo. Existem alguns softwares aí que a gente consegue fazer o esquema da nossa placa, né? O esquema da nossa placa. E aí hoje a gente tem algumas opções, né? Essa aqui, por exemplo, se eu fizer, eu poderia ter uma caneta, né? Ter uma caneta que é própria, então que eu vou desenhando o circuito aqui nessa placa e depois eu mergulho essa placa em uma solução ácida, né? Mergulho essa placa em uma solução ácida e aí o que que vai acontecer? Essa solução ácida, ela vai corroer esse cobre aqui dessa placa, né? Mas onde tiver a caneta, ele não vai permitir que seja corroído. Então, no momento em que eu terminar de dar o banho nessa placa, né, que eu retirar, as trilhas que eu tiver marcado com a caneta, elas vão estar preservadas. Mas hoje tem alguns outros meios de fazer isso, né? Um deles é a gente encomendar, é a gente criar o projeto da placa e fazer a encomenda disso. Isso é uma coisa hoje que sai bem barato, né? É algo que alguns anos atrás era inviável isso, mas hoje a gente solicita, vai para uma indústria chinesa, tailandesa, alguma coisa assim, e aí eles devolvem para a gente um lote dessas plaquinhas que a gente pedir. Então vamos supor, por exemplo, que eu, sei lá, eu fiz um circuito aqui que é de um repelente, né, de um repelente de mosquitos. Então ele faz aquele barulhinho com buzzer, né? E aí os mosquitos, ele espanta mosquitos. Então eu quero fazer, sei lá, uma quantidade de 1.000, né, para eu poder vender no Mercado Livre, vender na rua, alguma coisa assim. Aí eu posso desenhar esse circuito, eu encaminho ele, né, para essa empresa. Essa empresa ela fabrica esse circuito então, e aí eles me devolvem, né, me mandam por encomenda. É algo que sai bem barato, o valor dele por placa, né? Deixa eu falar para vocês antes uma coisa também. Aqui, ó, olha só, então aqui na frente a gente tem essa chapa bem fininha de cobre e aqui a gente tem o silício, né, que é uma parte de silício que é um semicondutor, né? Mas nesse caso aqui ele não vai conduzir eletricidade, ele é isolante mesmo. Voltando aqui, fecha parênteses, então eles vão me mandar pelos correios, alguma coisa assim, e aí eu vou ter aquela placa prontinha, impressa, bonitinha, né, para eu simplesmente ir soldando os componentes dela e preparando os meus repelentes de mosquito, né, e vendê-los aí pelo Brasil afora. Beleza? Vamos continuar aqui então. Aqui tem uma coisa que é bem legal para a gente que mexe com eletrônica. Esse aqui é olha só. Que é isso, professor? Macarrão? Não, não é macarrão queimado? Não, né? Não. Isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, ele é um tubo termorretrátil. Então, o que que acontece? Antigamente, tudo que a gente fazia, a gente precisava ir lá, ficar soldando, né? Muitas vezes usava fita isolante. E com esse fio aqui, ele facilita um pouquinho. A gente tem várias espessuras desse tubinho, né? Então, essa aqui, por exemplo, ele é, sei lá, 2, 3 milímetros, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, não tem, mas ele é em torno de uns 2, 3 milímetros, né? E a gente tem diversos diâmetros dele. Então ele tem ele menor, tem ele maior, e a gente consegue utilizar ele até muitas vezes na fiação elétrica da nossa casa. Ele é isolante, né? Então no momento em que a gente coloca ele dentro de alguma coisa, né? Ele tem, por exemplo, a gente liga dois fios, aí a gente coloca ele então no meio, né? Vamos mostrar assim. Então aqui a gente tem dois fios, a gente colocou ele, a gente encapou aquela união que a gente fez com ele. E aí o que que vai acontecer? Vocês devem ter estudado aí nas aulas de química, de física de vocês, né, que quando a gente aplica calor a um componente, professor, aplicar calor em um componente não, né? Aplicar calor em um material, ele se expande, não é verdade? Mas esse componentezinho aqui, ele faz exatamente o contrário disso. No momento em que a gente aplica calor nele, ele se contrai. Então ele vai ser uma espécie de luva, né, para aquele componente. Então aqui eu tenho, por exemplo, um fio, né? Vamos supor que o meu dedo seja um fio, e aqui eu coloco o tubo nele. Então no momento em que eu aplicar calor aqui nesse tubo, né, o que que ele vai fazer? Ele vai contrair, vai apertar aqui o fio, né? Então a gente não vai conseguir tirar ele.
E aí ele vai ficar ali, ele vai servir como isolante e vai impedir que outros contatos, né, entrem em contato com aquele pedaço ali e que acabem gerando, então, um curto-circuito daquele fio. Então é algo que é bem interessante, não é antigo, isso aqui é algo bem recente, né, que a gente tem algo de 10, 15 anos para cá, por aí, mas é algo que facilita bastante a vida da gente. Deixa eu guardar de volta aqui e vamos ver o que mais que eu encontro aqui. Então vamos lá. E agora vamos para mais alguns componentezinhos aqui. Então olha só, aqui nessa caixinha, né, eu tenho motores de corrente contínua, né, então com isso aqui já dá para a gente fazer uma brincadeira, já fazer um robô que se mexe. Esse robô ele tem esses dois contatinhos aqui, ó. É um robô com dois contatinhos, ó. Tá melhor que eu. Então, olha só, e aqui a gente liga, né, o polo positivo, o polo negativo, e aí esse motor ele vai girar em um determinado sentido. Se a gente inverter a polaridade aqui, ele vai girar no sentido oposto. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem umas garrinhas jacaré, né, que podem ser úteis aí em alguma situação. Então, essa garrinha aqui, a gente solda algo aqui nessa parte dela aqui, né? Eu tiro essa luvinha aqui que tem na garrinha jacaré. Olha só, deixa eu tirar aqui. Estão vendo? E aí aqui, ó, eu consigo soldar algo aqui. E eu consigo, então, criar algo que para eu poder plugar, né, eu simplesmente aperto aqui essa garrinha, conecto e está resolvido o assunto. Né? Agora, se vocês não sabiam por que se chamava garrinha jacaré, vocês já sabem. Então, deixa eu voltar ela aqui agora para o lugar. E aí eu tenho, então, ela preta e ela vermelha. Deixa eu enjoar de colocar de volta. Então, olha só. Então, aqui eu tenho ela vermelha, aqui, né, como eu mostrei para vocês. E aqui a gente tem ela preta. Então, para indicar como é que a gente vai ligar ela, né, como é que ela vai ser polarizada, então. Então, normalmente, a vermelha a gente usa onde a energia elétrica ela vai estar fluindo, né? Ok? Vamos ver o que mais. Alguns interruptores, né? Então, olha só, deixa eu colocar aqui bem perto da câmera aqui para vocês. Então, temos interruptores aqui, né? Igual aquele da nossa casa mesmo. Então, liga, desliga, bem simplesinho de funcionar. E a gente tem os dois contatos dele, né? Então, aqui a gente vai colocar algo para uma intenção de ter continuidade. Então, a gente vai ligar, por exemplo, o fio positivo, né? Aqui do ladinho do zero aqui, e a gente vai ligar a continuidade dele para ele poder começar a alimentar o circuito. Então, no momento em que ele está no zero aqui, né? Deixa eu ver aqui, gente do céu, estou perdido com esse negócio que inverte. Então, olha só, no momento que ele está desligado, o que ele está fazendo? Ele está interrompendo a corrente. Então, ele está interrompendo a corrente e não vai nem para um lugar, nem para outro. No momento em que a gente ativar aqui, né? No momento que a gente fizer assim, e aí o que vai acontecer? Ele vai ligar algum contato aqui e aí a corrente de elétrons ela vai começar a fluir, então, por esse interruptor. Então, olha só, a gente tem um interruptor aqui. E aqui, por fim, né, que vai ser algo que a gente vai trabalhar bastante, né, que nos nossos exemplos iniciais a gente vai utilizar bastante. Deixa eu só escolher 3 aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Eu vou botar eles juntos aqui para mostrar para vocês. Espera um pouquinho. Então, olha só, 3 LEDs aqui, vocês estão vendo? Então, LEDs aqui, né? Um verde, um amarelo e um vermelho. Então, eles já são coloridos, né? Então, eles adquirem a cor no momento que eles são, que a luminosidade passa por dentro deles. Eles vão assumir, então, essas cores, ok? Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês a pontinha do nosso LED, acho que dá para ver aqui, né? Então, olha só, então aqui a gente tem a pontinha, a perninha mais comprida, que é o anodo, e a gente tem a perninha mais curtinha, que é o cátodo, o catodo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado no momento em que a gente faz a ligação aqui da energia elétrica em um LED, porque vai ser através porque se a gente fizer a ligação errada, né, como eu já disse para vocês, o LED ele é um diodo. Então, ele não vai permitir a passagem, por exemplo, da corrente elétrica em um sentido oposto ao que ele permite. Então, a gente tem que fazer a ligação certinha para que o LED ele funcione corretamente.
Beleza? Bom, terminei com essa caixinha. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Ah, olha só, esse aqui é bem legal também. Esse aqui são mini motores. Então, eles são motores parecidos com esses aqui, né? Só que eles são bem pequenininhos. Vocês estão vendo? Isso aqui, então, são motores que, por exemplo, se eu estivesse fazendo um drone, né, eu estivesse substituindo alguma peça de um drone, né, principalmente naquelas asinhas laterais dele, né, seria bem comum que eu estivesse utilizando, então, esses mini motores aqui nele. Ok? Deixa eu ver, então, o que mais que a gente tem aqui. Um instantinho, deixa eu ir fechando para deixar as coisas organizadas aqui. Vamos lá. Aqui, então a gente tem um display aqui de 9 segmentos, né? Então, esse display aqui, ele lança aquela luzinha vermelha, né? Então aqui a gente já viu, acho que todo mundo já viu, né? Na casa do vovô, da vovó, né? Um rádio relógio daqueles que ele tem aquela luzinha vermelha, né? Tem aqueles númerozinhos vermelhos. Então, é esse aqui. Aí, olha só, aqui a gente tem então, né? Deixa eu só ajeitar aqui as perninhas, né? Olha só, deixa eu ver aqui como é que eu mostro ela melhor para vocês. Né? Acho que vocês estão conseguindo ver aqui, né? Tem uma que está meio empenadinha aqui, né? Aqui, pronto, a gente tem aqui, ó, 10 perninhas para poder fazer o controle, né? De cada luzinha dessa aqui. Então, olha só. Então, aqui a gente tem, então, os 9 segmentos dele, né, que são os segmentos então da luz, e aqui a gente ainda tem esse pontinho aqui, né, então eu poderia colocar vários assim deles para, por exemplo, colocar as horas, alguma coisa assim, eu precisaria de 4 dele, né, para poder colocar as horas, né, e seria possível a gente fazer isso utilizando o circuito eletrônico. Vamos lá. Aqui eu tenho um outro display também, com mais segmentos ainda, né, esse aqui seria perfeito então para poder fazer o nosso relógio. Então, olha só, a gente tem um display aqui com 4 casas, né? E vários segmentos aí. E ele é bem parecido, né, com o nosso outro display ali. A gente tem quantas perninhas aqui? Deixa eu ver. Tem 12 perninhas nele aqui, para a gente poder utilizar. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, pessoal. Vamos lá. Esse aqui é bem legal para mostrar para vocês. Deixa eu só guardar isso aqui. Daqui a pouco eu mostro. Show. Então, era só um instantinho que eu tenho que abrir aqui o saquinho. Seis horas e meia depois. Pronto, consegui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês duas coisinhas aqui que tem dentro desse saquinho. Primeiro, esse aqui. Olha só, deixa eu mostrar ele assim para vocês. Então, o que é isso aqui? Isso aqui ele é um buzzer, né? O buzzer, ele é um dispositivo que ele vai fazer, ele é uma espécie de caixinha de som, né? Só que ele não vai fazer sons muito avançados. Né? Ele não vai fazer sons muito avançados, ele vai oscilar ali naquela frequência dos sons irritantes, né? Aquele basicamente isso, né? A gente consegue fazer, por exemplo, ele tocar um do, ré, mi, fá, alguma coisa assim, dá para a gente simular, né? Aquelas, mas não algo, por exemplo, comparado com o que a gente vê no computador. Pois eu posso até tentar mostrar para vocês isso aí numa das nossas próximas aulas, né? Essa não vai ser possível, né? Mas mostrar para vocês como é que seria possível fazer uma musiquinha utilizando então o buzzer. E aqui a gente tem, né, um switchzinho, uma chavezinha. Então é uma chavezinha bem básica, né? Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então é um botãozinho. No momento em que eu aperto, né, ele vai agir e no momento em que eu tiro o dedo, ele já solta o botão. Então ele é bem parecido com o interruptor, né? Só que no caso do interruptor a gente aperta e ele fica permanentemente funcionando. Né? No caso do switch, não. No momento que a gente aperta, ele funciona e no momento em que a gente tira o dedo do switch, né, ele desativa então. Ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, o que mais que eu posso estar mostrando para vocês aqui também. Deixa eu ver. Aqui eu tenho um switchzinho bem menor, né? Deixa eu ver se eu consigo. Bom, é um switch como o outro, então não vou ficar preocupado em estar
mostrando isso para vocês assim, porque nas nossas aulas a gente vai ver isso com mais detalhes. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. 3 dias depois. Vamos lá aqui, pessoal. Ó, mais um componente, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui para vocês. Não está legal. Esse aqui ele é um LDR, né? Então a gente chama ele de Light Dependent Resistor, né? Então ele é um resistor, né? Só que qual que é a diferença dele para os outros resistores? Né? Deixa eu pegar aqui, antes de eu explicar o LDR para vocês, deixa eu mostrar para vocês um resistor mesmo, né? Um resistor daquele raiz. Só um minutinho, vou aqui para vocês, que aí eu já mato dois. Agora, caixinha do Arduino aqui. Então, cheio da Astral ali, professor. Pois é. Então, olha só, achei aqui um resistor já. Olha só, aqui a gente tem um resistorzinho. Estão vendo aqui? Então, olha só, ele tem aqui as 3 faixas vermelhas, né? E a última faixa dele é meio dourada, né? Como o tio é meio ceguinho, então eu acredito que ela seja dourada. Não estou enxergando muito direito. Mas então, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui essa caixinha para cá. Será que eu perdi o meu LDR? Deixa eu ver, não perdi não, tá bem aqui. Então, olha só, então no caso, esses dois aqui, né, eles são resistores, certo? Só que qual que é a diferença entre eles? A resistência que esse aqui fornece para poder impedir a passagem de elétrons, ela é fixa, né? Ela não varia, ela vai permanecer constante ali ao longo do tempo. Já esse aqui não, o LDR. Então o LDR ele funciona de uma forma um pouquinho mais de uma forma um pouquinho diferente. Ele tem uns cristais aqui dentro dele, né? E no momento em que esses cristais eles recebem luminosidade, eles podem fazer duas coisas. Ou eles podem permitir ainda mais a passagem de elétron, ou eles podem fechar a porta, né? Para que os elétrons eles passem. Então, por exemplo, aqui, né, nesse ambiente que eu estou dando aula para vocês, tem uma certa luminosidade aqui. Né? Então, dependendo do LDR que eu comprar, ele, com essa luminosidade, ele pode fazer com que a resistência ela passe de uma forma melhor, né? Que a resistência passe de uma forma melhor, não. E os elétrons eles passem mais livremente por dentro dele, entrem por uma perninha e saiam pela outra, ou ele pode fazer o contrário, ele pode fazer com que esses elétrons eles tenham mais dificuldade para poder passar. E aí, como é que a gente faz isso variar, então, ao longo do tempo? Diminuindo a luminosidade. Então, bem aqui a gente tem aqui a cabecinha dele, né? Então, se eu tapar, por exemplo, para ele vai ficar mais escuro. E ele vai poder se portar dessas duas maneiras, dependendo do que eu tiver adquirido. Né? Ou ele vai poder permitir que passe mais, ou ele vai poder permitir que passe menos. Tirei o dedo, luminosidade voltou? Voltou àquela condição inicial. Vou ver se eu mostro para vocês aqui, efetivamente, né, o funcionamento aqui do LDR, para vocês poderem compreender melhor, né, sobre o funcionamento dele. Beleza? Deixa eu guardar aqui os componentes para não perder. E vamos ver o que mais que a gente tem de legal aqui para a gente brincar. Então, guardei aqui no lugar certinho, beleza. Vamos ver aqui. Pronto, aqui, ó, pessoal. Coisa bem importante para poder mostrar para vocês e que ajuda muito enquanto a gente estiver utilizando o protoboard. Olha só, a gente tem isso aqui. Então, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, né, o que são isso. Isso aqui são fios, né, são fios simples, mas eles têm um detalhe bem especial. Olha só, eles possuem essas pontinhas metálicas aqui. Estão vendo? Então, aqui são os contatos então, dos fios metálicos aqui. Então, a gente tem esse aqui, por exemplo, né, que as terminações dele elas são machos, né? Opa, então, são terminações machos, ok? Não, professor, não concordo, que o fio ele pode escolher o que ele quer ser. Bom, mas nesse caso aqui, infelizmente, a gente não dá para o fio escolher, não. Ou ele é, ou ele não é. E aí, olha só, a gente tem aqui, por exemplo, esses aqui também. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, as terminações dele, eles são fêmeas. Né? Então, o que ele permite a gente fazer com isso? Né? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma fêmea aqui. Não, não tem nenhum. Então, olha só, ele permite que a gente estenda, né? Então a gente liga aqui o macho na fêmea, né? E aí eu tenho então a extensão aqui desse fio azul
nesse aqui marrom. Ou então, né, a gente pode estar utilizando eles, a fêmea no caso, a gente poderia, por exemplo, estar ligando ela aqui também, né, no circuito aqui, por exemplo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo? Então, isso aqui faz parte de um kit do Arduino que eu comprei, né, e que ele veio com isso aqui. Mas quando a gente tem um protoboard para poder trabalhar, isso aqui já é bastante vendido em lojas de produtos eletrônicos. Então, é bem fácil a gente encontrar para a gente poder fazer essa montagem deles aí. Então, olha só, vou guardar aqui o machinho, então. Né? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui bem legal para vocês, aqui no caso na fêmea. Então, olha só, a gente tem aqui essa caixinha, né? Como é que a gente faria para poder saber o que está passando aqui por dentro desse fio? Né? Se a gente descascar o fio, a gente inutiliza ele. Não é interessante a gente fazer isso. Então, olha só, aqui na fêmea, a gente tem, vocês estão vendo? Aqui meio que é uma sonda, né? Acho que a gente pode chamar assim, um espaço aqui, onde se a gente colocar então o nosso multímetro, aqui a ponta de prova do nosso multímetro bem aqui, ele vai indicar para a gente o que está acontecendo aqui dentro desse fio, tanto numa ponta dele quanto na outra. Nas duas a gente tem então essa possibilidade de estar fazendo isso. Então, assim, talvez vocês estejam um pouquinho confusos, tal, de como utilizar isso. Isso aí vai ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho, no momento em que a gente começar a entrar nos exemplos práticos. Ok? Então, deixa eu guardar aqui mais uma vez. Aqui, deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Aqui a gente tem também um diodo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? É um LED, um diodo emissor de luz, só que nesse caso, esse diodo ele é um emissor de infravermelho, né? Então, deixa eu mostrar aqui até para vocês o par dele aqui. Tá difícil aqui, aguenta aí, aqui. E aqui a gente tem um diodo, e aqui a gente tem um receptor de infravermelho. Então, olha só, então a gente tem esse par dele aqui. Onde é que vocês veem a utilização do infravermelho? Né? Onde é que a utilização do infravermelho é comum na vida de vocês? Vamos lá, vou dar 3 segundos para vocês pensarem. 1, 2, 3. Então, olha só, o infravermelho a gente utiliza bastante nos controles remotos. Então, o controle remoto da televisão da nossa casa, do rádio, do som, algo assim, né? No controle a gente tem, então, esse emissor aqui de infravermelho, e no aparelho que a gente está querendo controlar, a gente tem esse receptor aqui de infravermelho. Então, o infravermelho ele transmite, o receptor ele recebe, e aí no momento que o receptor recebe, ele vai encaminhar isso para a placa de circuito, e a placa de circuito vai fazer a tradução desse sinal, né? E vai identificar se é para você aumentar o volume, se é para reduzir o volume, se é para desligar a televisão, se é para mudar de canal. Então, assim, é uma tecnologia que é bem utilizada, ela é bem precisa, né? Ela é bastante utilizada, ela é bem precisa. Então, nesse kit do Arduino que eu estou aqui, a gente tem os componentes necessários para a gente fazer algo que permita aí a gente fazer a transmissão e a recepção do infravermelho. Ok? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Vou mostrar para vocês agora aqui capacitor. Olha só, então aqui. Opa. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Peraí. Não. Bom, vou deixar vocês então com a... Deixa eu só conferir aqui se realmente eu não tenho um capacitor aqui para mostrar para vocês. 2000 anos depois. Não, infelizmente eu não tenho, mas... Deixa eu ver aqui. Caraca, não tem um capacitor aqui para poder mostrar para vocês. Fala sério. Uma eternidade depois. Beleza, não tem nada não. Então, deixa eu estar mostrando aqui para vocês também.
né? Isso aqui, olha só, esse aqui também vem com kit. Esse aqui é um servomotor. Então, o que é o servomotor? O servomotor ele é um motor que ele é um motor de precisão, né? Então, já até expliquei isso para vocês um pouquinho na próxima aula, mas eu acho que ver pessoalmente é mais legal, né? Então, olha só, que a gente tem então esse servomotor aqui. Então, o que ele faz aqui? Esse servomotor, ele tem um circuitinho aqui dentro, né, que a gente não consegue ver. A gente tem esses 3 terminais aqui para poder indicar como é que ele vai funcionar, né? E ele basicamente ele é uma associação de engrenagens, né? Então nessa associação de engrenagens ele faz com que esse motor ele tenha um torque a mais. Então normalmente o servomotor ele é composto por tem vários tipos de servomotores, né? Mas ele normalmente é composto por um motor como se fosse esse aqui, né? O motor DC onde ele não tem o controle da quantidade de giros que ele faz, né? Mas no caso do servomotor, como tem um conjunto de engrenagens aqui dentro dele, não sei se vai dar para vocês verem legal, né? Ele faz com que a gente faça uma redução nessa engrenagem. Então, por exemplo, então, se esse motorzinho aqui que está aqui dentro ele der 10 voltas, aqui no caso ele vai dar essa redução de engrenagem que vai fazer com que ele dê apenas uma volta. Então a gente vai ter mais precisão no movimento dele, né? Então esse servomotor, por exemplo, ele pode ser utilizado, né, para poder, e normalmente ele tem um ângulo de atuação dele, né? Então normalmente esse aqui, por exemplo, ele deve ser 180 graus, né? Então ele vai, deixa eu ver aqui, ele faz assim, ó. Ele não dá a volta de 360, ele simplesmente ele vai 180 graus. Então, a gente consegue controlar, isso é bastante útil. Então, por exemplo, hoje tem na internet algumas pessoas que, depois eu vou ver até se eu deixo o vídeo disponível aí para vocês, né, de pessoas que fazem o seguinte, eles associam, né, junto ao Arduino, então, um servomotor como esse, o servomotor ele vai funcionar para poder pressionar o espaço do teclado, né, vai pressionar o espaço do teclado, e eles utilizam também o LDR, que eu mostrei para vocês, né? Então, se utiliza o LDR, basicamente isso, assim, o LDR e o servomotor. Então, não tem aquele joguinho que o Google Chrome ele abre para a gente quando a internet está fora do ar, né, aquele joguinho do dinossauro que a gente fica pulando, os cactos e tal. Então, o pessoal fez um mecanismo, né, um atuador, para que porque assim, um robô que joga esse jogo, né, na verdade, é um robô que joga esse jogo. Então eles utilizam o Durex, colocam o LDR bem no lugar onde os obstáculos vão passando, e no momento em que o LDR ele sente aquela diferença da luminosidade, então que ele vai do claro para o negro, por exemplo, né, ele manda um comando para o servomotor, e o servomotor vai, gira e aperta o botão do espaço, né, e aí no espaço o dinossaurinho ele vai e pula. Então, assim, é algo bem simples, bem bobinho, mas que é interessante, né? Conseguiram aí resolver um jogo aí e podem fazer algo que vai permitir que o jogo ele seja jogado eternamente aí, ou então até o momento em que ele seja zerado. Vou ver se eu disponibilizo para vocês poderem dar uma olhada. Ok, pessoal? Então, nessa aula a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mesmo, né? Infelizmente a gente não está com tempo para poder desenvolver algum projeto específico, mas na nossa próxima aula a gente já começa a desenvolver algumas coisinhas, né, utilizando a eletrônica. A todo momento eu vou estar apresentando para vocês algum componente que eventualmente eu tenha esquecido de apresentar para vocês, né? Deixa eu só finalizar aqui com vocês, né, e mostrar para vocês aqui então, né, porque a gente ouve tanto falar do Arduino, né, e a gente não sabe do que se trata. Então, olha só. Então, esse aqui é uma plaquinha de Arduino. Então, esse aqui é um Arduino Uno. Né? É um Arduino que ele é mais simples, né? Como eu já falei para vocês, ele é uma placa de prototipação, né? Então, aqui desse lado aqui a gente tem as portas dele, né? Aqui do outro lado a gente tem também outras portas. Aqui a gente tem o microcontrolador dele, né? Que é um microcontrolador mais simples e mais baratinho, mas que dá para a gente fazer bastante coisa. Aqui a gente tem a alimentação dele, né, por onde a gente alimenta, e aqui a gente tem onde a gente liga então a porta USB dele, né, a gente liga ele no computador e a gente carrega o software que a gente instalou
aqui dentro desse Arduino. Depois eu vou estar explicando para vocês com mais detalhes aqui a respeito dessas portas, a respeito de tudo aqui e como é que funciona o Arduino. Tá bom? Mas mais para vocês poderem matar essa curiosidade mesmo. Deixa eu botar aqui. Então, olha só, esse aqui é o Arduino. Beleza? E quem fala assim, professor, infelizmente não tenho condição de comprar, para mim está complicado, não tem problema. Depois eu vou mostrar para vocês um jeito da gente criar os nossos projetos, testar os nossos projetos, sem a necessidade da gente ter uma placa fisicamente com a gente. Beleza? Deixa eu só guardar ele aqui de volta. Ok? E, pessoal, bom, basicamente é isso, né? Apresentei para vocês aqui, né, as ferramentas, né, que vão permitir que a gente faça essa brincadeira, então, com os nossos componentes eletrônicos, né? E na próxima aula eu já vou começar a fazer com vocês alguns projetinhos, dar outras explicações teóricas, né, para que vocês compreendam, então, como que a eletrônica, ela funciona aí dentro dos robôs. Beleza? Bom, pessoal, então... é isso, muito obrigado aí pela presença de vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço. Vamos fazer esse vídeo em forma de react, né, para ver se o Google não me dá strike, o YouTube não me dá strike. Olha só, aqui a gente tem um servomotor, né, tá apertando, e aí olha só, ele aqui funcionando então, e aí a gente tem um LDR aqui. Então toda vez que o dinossauro, na verdade a parte preta ela passa no LDR, né, ele manda o comando então pro servomotor apertar, né, a tecla do teclado, e aí o dinossauro pula. Então olha só, então vocês veem que é um negócio bem bizonho mesmo, né? O pessoal colocou uma fita isolante aqui, né? Prenderam, acho que foi com um chiclete aqui o servomotor. Mas é um projetinho legal para se fazer num final de semana, alguma coisa assim. Não, olha aí. E aí ele vai calibrando, né, vai fazendo a calibração para poder o dinossauro ir pulando no tempo certo. E aí, seguindo isso aqui, chega um momento que o dinossauro, de repente, ele vai conseguir zerar o jogo. Bacana, né? Isso aí.